Você alguma vez já se pegou olhando pra um certo Pokémon e falando: "Nossa, ele com certeza é de certo tipo", e quando você vai ver, não é nada do que você esperava? Bem, isso acontece com muita frequência e principalmente com o tipo dragão. E assim, pensando bem, o que é um Pokémon do tipo dragão de verdade? O que faz um Pokémon ser desse tipo? Por que um pombo ou um coqueiro conseguem ter esse tipo, mas literais dragões não? São essas e outras perguntas que eu estou aqui para responder hoje para vocês. Bem, eu sou Zedron e muito bem-vindos ao Covil do Dragão. Bem, vamos então voltar um pouco no tempo e dar uma olhada na pré-história do mundo Pokémon, pois desde lá nós já conseguimos avistar alguns dragões. Eu estou falando do nosso dragão primordial, Tyrantrum. O que faz dele um dragão? Seria por ele ser um dos répteis primordiais que andou pelo planeta? Mas isso não faria com que Aerodactyl e Rampardos, por exemplo, também fossem dragões? Bem, esse poderia muito bem ser o caso, já que, como nós sabemos, o processo de fossilização dos Pokémons faz com que eles percam parte de seu tipo original e também de sua aparência. É só pegar o Aerodactyl, por exemplo. É dito que o Mega Aerodactyl é muito mais semelhante com o Aerodactyl Prime do que o próprio Aerodactyl como nós conhecemos. Sendo assim, Tyrantrum seria então o único fóssil, quer dizer, o único fóssil inteiro, a carregar o que ainda mantém ele como sendo um dragão, enquanto outros como Archeops perderam isso. E falando do Archeops, nós também sabemos que ele é considerado o primeiro Pokémon a ter sido chamado de pássaro. Inclusive, esse seria o motivo pelo qual ele voa todo desengonçado, pois ele ainda não sabe muito bem como. E como é de conhecimento geral, os pássaros de hoje em dia do mundo Pokémon não são do tipo dragão, pelo menos não em sua maioria. Porém, como nós sabemos, ainda existem dragões no mundo Pokémon. Então, sendo assim, podemos dizer que Tyrantrum e Archeops seriam os ancestrais incomuns dos dragões de hoje em dia e das aves de hoje em dia? Sendo assim, seria então todo o calango que você vê pelo mundo Pokémon um dragão? Bem, digamos que não é bem assim. E bem, o começo das nossas respostas está em um Pokémon que vocês nem imaginam. E eu tô falando do Ampharos. E o que essa ovelha tem a nos esconder? Bem, sua Mega Evolução responde tudo. Sua descrição da Pokédex diz o seguinte, abre aspas: a energia da Mega Evolução despertou os genes dormentes deste Pokémon, fazendo sua lã crescer novamente. Certo, agora nós sabemos de onde veio a lã do Mega Ampharos, porém, esses tais genes dormentes também trouxeram junto de brinde o tipo dragão como secundário. Isso explicaria também o porquê Sceptile e Charizard também ganham o tipo dragão quando Mega evoluem, seria esse excesso de energia acordando seus genes dormentes. E essa mesma condição também seria válida para Exeggutor, que de alguma forma despertou seus genes dormentes por conta do clima de Alola. Pois como nós sabemos, o ambiente e os desafios ao qual o ser vivo está exposto fazem com que ele meio que tenha que se adaptar ao que ele está vivendo agora. E como vocês sabem, Pokémon ama copiar os animais da vida real. É só você pegar, por exemplo, dois leopardos, um da savana e um das neves. Os dois são muito diferentes, porém ainda assim se mantêm o mesmo animal. Ou seja, assim como na vida real, ganhar, perder ou manter um tipo é algo totalmente comum, principalmente dentro do mundo Pokémon. Certo, então até aqui nós chegamos a algumas conclusões. Primeiro, muitos Pokémon do passado podem ter sido dragões, porém nós não podemos confirmar pois não conhecemos quase nada de sua anatomia. Segundo, ainda existem Pokémons que nos dias de hoje carregam o gene draconiano de forma pura, porém são muito mais raros de serem encontrados. E por fim, existem aqueles Pokémon que possuem o gene draconiano, porém dormente, e precisam apenas do estímulo certo para que ele seja liberado. E uma coisa que vale a pena ser ressaltada é o fato desse último grupo ter uma grande afinidade com o tipo dragão. Não necessariamente sendo mais forte, porém usando ele de maneira mais refinada que o resto. Até porque o tipo dragão também é, em sua essência, além de algo dentro do seu genético, uma magia muito mais antiga do que se pode imaginar. Você precisa apenas observar como todos os golpes do tipo dragão têm essa energia, essa espécie de aura roxa que é liberada junto com o golpe. E essa magia ancestral dos dragões tem apenas como um objetivo a destruição. E é justamente por isso que as fadas têm vantagem contra os dragões, pois a magia da criação é o contrário da magia da destruição. Mas enfim, eu me distraí. Voltando então aos dragões, você consegue reparar como aqueles que já nasceram com o dom de controlar a magia draconiana geralmente usam seu poder de forma muito bruta, sempre sendo focados em ataque físico. Exemplos claros disso são Hextros e Garchomp, por exemplo. E é claro que existem exemplos de Pokémons que também são equilibrados, como Salamence e Dragonite, porém mesmo esses ainda têm o seu ataque físico acima do especial. Sendo assim, podemos inferir então que Altaria, King e Dragalge são exemplos de Pokémons que aprenderam a afinar sua capacidade com a magia draconiana, assim despertando seu gene dormente. Inclusive o Altaria é a última espécie vivo até então conhecido de Pokémon pássaro que mantém de forma pura o gene draconiano lá da pré-história Pokémon. Mas enfim, com tudo isso em mente nós podemos chegar à conclusão que responde a nossa pergunta no começo.
Dragões como o Gyarados e o Charizard apenas não despertaram seu gene draconiano ainda, pois não acharam o estímulo correto ou não se refinaram o suficiente. Isso é válido para todo e qualquer outro Pokémon por aí perdido com o gene adormecido. Ou talvez pode ser que propositalmente eles tenham perdido seu gene, afinal, talvez tenha sido melhor para eles sobreviverem assim. E a julgar pelo Iron Juggles, é certo afirmar que esse tipo de coisa com certeza vai continuar acontecendo. E parando para pensar por um lado, foi até melhor o Iron Juggles perder o tipo dragão, já que assim ele se livra de 4 fraquezas e uma sendo quádrupla inclusive. Sendo assim então, podemos concluir de uma vez por todas que o tipo dragão se trata de uma magia primitiva do caos e da destruição presente no mundo Pokémon. E os Pokémons que possuem esse tipo são divididos em alguns grupos. Os nascidos com o dom de manipular essa magia, seja ela na sua forma mais bruta ou na sua forma mais refinada, os que reconquistaram sua conexão ou aprenderam a usar essa magia, e os que ainda podem se reconectar ou não precisam mais. Isso tudo, meus amigos, foi a definição de um Pokémon do tipo dragão. Olha que coisa, eu ainda tô aqui, então quer dizer que tem mais coisa pra falar? Bem, acontece que tudo que eu falei aqui nesse vídeo não passa de teoria da minha cabeça. E, bem, eu queria só dar uma viajada mesmo pra imaginar a definição de algo dentro de Pokémon mais por um lado fantasioso, como a franquia tende a ser. Mas acontece que existe uma explicação técnica do porquê Pokémons têm o tipo dragão. E na verdade ela é bem mais decepcionante do que parece. Acontece que lá atrás, quando o Pokémon Red e Blue lançou, a intenção original da Game Freak era que o tipo dragão fosse um tipo extremamente raro. E é por isso que mesmo tendo Aerodactyl, Gyarados, Sidra e Charizard, Dragonite foi o único agraciado com essa tipagem. Fora que, o inicial desse tipo seria uma discrepância absurda de poder, levando em conta que o dragão tem resistência aos 3 tipos dos iniciais. E essa tradição dos dragões serem extremamente raros foi mantida por muito e muito tempo, já que pelas primeiras gerações da franquia, eram poucos os pokémons que eram adicionados desse tipo. E assim, excluindo os lendários, precisou-se de 10 anos para que um time só formado por dragões fosse algo possível. E somente agora nas gerações mais recentes é que o tipo dragão vem se tornando cada vez mais comum. Agora, ao invés de você ter que subir uma montanha ou então ir até o fundo de uma caverna para achar um Pokémon desse tipo, você consegue achar um deles andando naturalmente pela natureza. Pois é, eu avisei que a explicação técnica é bem mais sem graça que todo o contexto envolvendo magia e genética dos Pokémon. E se você viu esse vídeo até aqui, eu queria deixar meu muito obrigado a todos vocês. E se você gostou, considere se inscrever e deixar aquele like para ajudar o canal a crescer. Bem, é isso. Eu sou o Zetron e falou!